Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós estamos na última lição da nossa jornada. São 13 lições, nós chegamos, portanto, na 13ª, a chegada de Jesus a Jerusalém. O texto é de Lucas, capítulo 19, do verso 28 ao verso de número 48. Encorajo a todos vocês que façam a leitura desse texto. Não vou fazê-lo agora, propositalmente, em razão de ser uma leitura relativamente extensa. No entanto, esse texto ele fala sobre, basicamente, a trajetória de Jesus desde Betânia até Jerusalém, o que é um marco na história da salvação. Essa trajetória, essa viagem de Jesus de Betânia para Jerusalém, inaugura então o que nós chamamos da Semana da Paixão, que se passa exatamente durante a festa da Páscoa. Este episódio está focalizado no último texto narrado pelos 4 evangelistas. Então, o que nós vamos agora estudar está nos 4 evangelistas. E João, ele narra esses acontecimentos a partir da estada de Jesus em Betânia, possivelmente na casa de Lázaro e suas irmãs. Esse texto possui um caráter tipicamente cristológico e litúrgico, porque ele apresenta Cristo como Messias e dentro de um contexto litúrgico, dentro daquele contexto litúrgico da Páscoa, né? Jesus celebra a ceia e logo depois então vai orar no monte do Getsemane e é preso ali no Getsemane, então se desdobra toda o sofrimento e todo o acontecimento que envolve a sua prisão, castigo e morte e ressurreição. Esse texto e essa lição tem a seguinte mensagem. Primeiro, a participação consciente dos discípulos na caminhada. Jesus fez de Betânia, então, a sua base estratégica. E dali, possivelmente, ele partiu para Jerusalém, porque distava apenas 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. A capital, Jerusalém, preparava-se para a festa da Páscoa, portanto, ia reunir muitos judeus de muitas partes do mundo e, claro, profeticamente enquadrava-se perfeitamente naquela promessa feita por Deus a Adão, que o filho do homem haveria de ser, então, sacrificado em favor de todos os homens e coincide com a profecia do Êxodo, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito sob aquela cerimônia e a inauguração da Páscoa, o cordeiro que foi sacrificado para que a família se alimentasse de sua carne e o seu sangue fosse aspergido então nos umbrais das portas. Então o sangue de Jesus que purifica todo o pecado e o seu corpo que foi moído, trucidado em favor de nossas iniquidades e para nos livrar da condenação eterna. Os discípulos estavam absolutamente conscientes, né, disso. Jesus havia falado para eles que era chegada a sua hora. Em se tratando disso, mesmo que depois eles tiveram uma outra reação, mas Jesus os preparou para esse momento. Jesus elabora um plano previamente e organiza todo o envio da viagem aos discípulos, né, fazendo com que eles vá adiante até Betfagé, onde eles então ali pegaram o jumentinho, né, que haveria de conduzir Jesus para a cidade de Jerusalém. Jesus entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumento. Ele dá instruções como eles devem proceder e os discípulos então fazem exatamente o que Jesus ordenou que eles fizessem. O mestre também instruiu os discípulos quanto à resposta a ser dada caso alguém solicitasse explicações a respeito do empréstimo do jumentinho. Está lá no verso 31 ao verso 34. Eles deveriam dizer: o Senhor precisa dele. Tudo o que possuímos e tudo o que somos deve ser dedicado, instrumentalizado para o Senhor, para aquele que diz: o Senhor precisa dele. O Senhor também precisa de nós para sermos instrumentos em suas mãos. É o que nós compreendemos nesse primeiro ponto da lição. Os discípulos estavam conscientes da caminhada,
o Senhor então, a partir de Betânia, os instrui. Em Betfagé, eles então pegam um jumentinho emprestado, Jesus encontra-se com ele, dali ele segue para Jerusalém. E nós compreendemos através deste ponto que todas as coisas são instrumentos para glorificar o nome do Senhor. O ponto 2 versa sobre a aclamação vibrante e espontânea do povo a respeito do ingresso de Jesus em Jerusalém, de sua entrada, que foi absolutamente aclamada por todos. Ao ver Jesus entrando em Jerusalém, o povo passa a adorá-lo, improvisam uma bela procissão para adorar ao que vem em nome do Senhor. Isso é o cumprimento de um versículo, de um texto bíblico, cumprimento de profecias. O povo então improvisa ali algumas palhas de palmeiras, colocam também parte de suas vestimentas, e o Senhor então adentra a cidade de Jerusalém aclamado, o que causa um grande alvoroço nas lideranças religiosas. É bom que se entenda que as lideranças religiosas aqui são escribas e fariseus. Um clima indesejado deixa com que eles fiquem polvorosos, e então inicia-se uma trama muito mais contundente para tirar a vida de Jesus, vendo eles que Jesus estava sendo aclamado pelo povo como rei, uma vez que ele foi recebido com a seguinte exclamação: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jesus aclamado como rei através dessas expressões também tem uma vinculação com o aspecto bíblico, litúrgico, porque estava previsto em Salmos, capítulo 118, verso 25, que o Messias haveria de ser recebido pela cidade de Jerusalém com esse tipo de expressão, como se vê no coro angélico do nascimento de Jesus Cristo lá em Belém. A entrada triunfal do Messias não tem cunho político. Jesus não desfila em carros de guerra nem utiliza sofisticados rituais, mas sim uma montaria simples, um jumento novo, isto é, de pouca idade, no qual ninguém jamais montou. Então, nisso ele revela a sua simplicidade, a pequenez de suas ambições, e Jesus se mostra um líder, um rei, um salvador, e mais que isso, um servo, tendo vindo para servir, muito mais para servir do que para ser servido. Aqueles que aguardavam um Messias político, alguém que fosse libertar o povo hebreu da opressão romana, fisicamente falando, decepcionaram-se com Jesus e até se voltaram contra ele, porque esse não era o seu plano. O seu plano, a priori, era libertar o homem de sua condenação eterna, libertá-lo dos seus pecados, portanto, libertá-lo de si mesmo, libertá-lo das cadeias espirituais que o prendem. Por isso ele foi a Jerusalém para ser mesmo julgado, para ser traído, para ser punido, para sofrer martírio em nosso favor, como diz Isaías, de número 53, naquela importante narrativa profética. Próximo de sua entrega definitiva, Jesus não encobre a sua missão como enviado por Deus para cumprimento profético. Portanto, ele é muito claro, quando ele apresenta-se aos discípulos momentos antes. Ele haveria de ser então preso, haveria de ser punido, julgado e morto, E aquele famoso episódio em que Pedro diz: não, isso não vai acontecer contigo. Eu estou disposto a dar minha própria vida por amor a ti. E Jesus diz assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quer dizer, ele falou abertamente, mesmo os discípulos de momento não recebendo bem, mas eles foram preparados para compreender que o ingresso de Jesus para Jerusalém não seria para ser aclamado rei sobre toda a nação e assim então libertar o povo da opressão dos romanos. Ele foi aclamado rei profeticamente, sendo recebido pelo povo como o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os discípulos foram preparados para isso. A multidão fez o seu papel cumprindo aquilo que estava escrito
nas Escrituras, estava previsto profeticamente. E, em último lugar, o reino de Deus desperta oposição. Aclamado pela multidão como rei, Jesus provoca fortes reações nos líderes religiosos, como disse agora há pouco. Os fariseus chegaram a pedir que Jesus calasse a multidão, mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Estava em curso o cumprimento de uma importante profecia, fazendo então de Jesus aquilo que ele de fato era, o Messias, o prometido, o ungido. Mas isso tinha uma forte implicação de ordem social e política, especialmente. Como disse agora há pouco, os fariseus aguardavam um Messias beligerante, alguém que viesse para liderar um grande exército armado e tomar então Jerusalém, a partir de Jerusalém, expulsar o rei Herodes. Muito embora houvesse ali uma certa conveniência e uma relação de apoio entre Caifás e Herodes, né, e Pilatos, mas essa cooperação dentro da perspectiva dos judeus, fariseus e escribas, zelotes, né, eles estavam prevendo que o Messias viria e traria uma ruptura a essa relação, porque ele seria então empossado rei em Jerusalém, e como os reis anteriores, a força, pelo uso da força, ele tomaria Jerusalém, então expandiria o seu reino, e não foi isso que aconteceu. Muito embora houvesse essa expectativa, e isso não tendo acontecido, a conspiração, o simulacro, ele foi efetivamente realizado contra a pessoa de Jesus Cristo, com base nesse temor, né, que Jesus então viesse para ser o rei de todos os judeus, e contrariando então os interesses desses grupos religiosos que estavam macumunados, né, com as lideranças romanas. Uma vez que Jesus decepcionou essa classe, esse grupo, ele também tornou-se uma ameaça para o outro grupo que queria manter-se no poder com a conveniência dos romanos. E tendo feito isso, Jesus provocou uma forte animosidade. Uma significação muito profunda do profeta Jeremias a respeito desse acontecimento, ele fez um lamento sobre Jerusalém. Tanto Jeremias, e Jesus então replicou esse lamento dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Essa relação de amor e ódio, e dor e sofrimento, né, entre os profetas e Jerusalém, e entre Jesus e Jerusalém. Jesus disse: eu queria te abraçar, te acolher, assim como a galinha faz com os pintinhos. Então havia ali em Jerusalém, claro, quem seguisse, quem amasse, quem fosse salvo por Jesus Cristo, mas na verdade a Jerusalém, como um sistema político, religioso, odiava a pessoa de Jesus Cristo. Eles tinham verdadeira repulsa, né, rejeição pela pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que Jesus entra no templo e expulsa os comerciantes e transforma aquele ambiente que estava um ambiente tóxico, completamente tomado pela corrupção, o comércio, né, dos objetos de sacrifício, dos animais. E Jesus disse: vocês estão fazendo tudo errado aqui é a casa de Deus, minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Isso cria de fato ainda uma maior diferença, distância nessa relação. Um comentarista chamado Augustin George diz: ele não é o Messias político da esperança nacionalista, mas o rei que vem visitar o seu povo para assegurar o culto de Deus e proclamar a sua palavra. Mas a cidade preferiu endurecer o coração, e a consequência disso foi a destruição no ano 70, uma vez que Jerusalém não recebeu o Messias, como Filho de Deus, uma vez que Jerusalém rejeitou o Filho de Deus, como está escrito lá no capítulo 1 de João. Ele sobreveio um grande castigo, né? No período, na ocasião em que Jesus estava sendo julgado,
os habitantes de Jerusalém e de outros lugares que estavam ali, judeus, por ocasião da Páscoa, disseram: caia sobre nós o sangue desse justo. E o que parece é que essa maldição de fato recaiu sobre eles, e no ano 70 houve uma grande destruição. Até hoje, a denominada Cidade Santa continua a conviver com diferentes conflitos. Mas por quê? Infelizmente, porque a cidade ainda não reconhece que Jesus é o Messias, nem aceita o Senhor como Salvador. A oposição, a rejeição continua a despeito dos 2000 anos, né? Se passou muito tempo, mas a cidade ainda não tem Jesus como Messias. É o cristianismo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como Salvador, ainda é uma minoria. A maioria dos judeus são seguidores do judaísmo, monoteísmo, eles não compreendem Jesus como sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado. Eles compreendem Jesus como mais um profeta e não aceitam a ideia da ressurreição, né? Alguns deles até falam em heresia, em um ato combinado entre os discípulos e o próprio Jesus. Há outras teorias que dizem que Jesus na verdade não morreu, ele desmaiou, morreu tempo depois, pois fugiu de Jerusalém. O fato é que a cidade de Jerusalém não reconhece Jesus como Messias. No entanto, as Escrituras dizem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está escrito em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao verso número 11. Meus irmãos, para a nossa discussão é importante observar duas questões. Além de aclamar a Jesus como Rei e Senhor, o que mais se espera da igreja? Em segundo lugar, o que fazer diante da rejeição ao Evangelho por parte de tantas pessoas? A primeira questão: além de aclamar Jesus como Rei e Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas, o que mais se esperar da igreja? E segundo, o que fazer diante da rejeição ao Evangelho por parte de tantas pessoas? Nós temos tantas pessoas no mundo, né? São quase 7 bilhões de pessoas. A maior parte dessas pessoas rejeitam a Jesus ou sequer conhecem a Jesus Cristo, né? Então, o que a igreja deve fazer e o que fazer em relação a esse volume tão grande de pessoas que rejeitam a pessoa bendita de Jesus? Eu espero que essa caminhada tenha sido importante para você. Espero que Deus tenha te abençoado nesse período de ABD, com essa revista, com as reflexões, com os professores, com a contribuição que foi dada, que você tenha crescido na caminhada com Jesus durante essas 13 lições. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus.